Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Edva do canal Bistrô dos Salgados e nesse vídeo eu vou lhe mostrar o passo a passo de como fazer a minha deliciosa receita de pãezinhos recheados. Essa receita ela é muito rápida e fácil. E para você não errar nessa produção, fica comigo até o final, porque eu vou lhe mostrar o passo a passo de como congelar, descongelar e assar. Vamos lá aprender essa deliciosa receita? E eu não quero apenas fazer essa receita, eu quero te ensinar o passo a passo e todas as dicas e segredos dessa maravilhosa receita. Por isso, eu vou esperar você pegar seu caderninho. Pegou? Pronto, agora podemos começar. 500 ml de leite, a farinha de trigo, o pacote todo, que é 1 kg. 3 colheres de sopa de açúcar, são 30 gramas. 1 colher de sopa de sal, 10 gramas. 150 ml de óleo equivale a 1 xícara dessa. Não precisa ser muito cheia, não. Você coloca mais ou menos aqui assim. 20 gramas de fermento biológico seco são 2 pacotinhos. E 2 ovos. E aquilo que eu falo sempre aqui, que o ponto da massa depende do tamanho dos ovos e da farinha de trigo, porque tem farinha de trigo que é úmida e tem farinha de trigo que é seca. E tudo que eu falo para você não é para lhe assustar não, viu? É para que você tenha conhecimento e entendimento aí o que você deve fazer. Por isso que eu falo tudo. Por mais que você seja profissional e já faça por muito tempo a massa de um salgado, sempre vai dar uma diferença entre você colocar um pouquinho mais de farinha de trigo ou um pouquinho mais de líquido, seja água, leite ou qualquer outro caldo aí que você escolher. Essa é uma massa coringa, dá para você fazer vários salgados com essa massa, dá para você usar o recheio aí de sua preferência. Os salgados que você pode fazer é o hambúrguer de forno, a esfirra, o doguinho de forno, enroladinho de queijo e presunto, enroladinho de frango. Dá para você fazer vários salgados. É uma massa coringa, sabe? Aí chega um momento em que eu não consigo mais, porque fica pesado, viu, pessoal? Aí vamos colocar a mão na massa. E aqui, ó, o que eu falo para você não é para lhe assustar, não. É para que você tenha conhecimento. Olha só. Aqui eu vou precisar de mais um pouco de farinha de trigo. Isso significa que essa farinha ela é úmida. Então, eu vou ter que colocar um pouquinho mais aqui, olha. A massa aqui já está no ponto. Olha só. E quanto eu coloquei a mais de farinha de trigo? Olha, em média, entre 20 a 25 gramas. Aí você anota aí no seu caderninho, entre parênteses, essa observação, que depende da farinha de trigo. E uma outra coisa, isso não depende de marca não, viu? Se você estiver aí pensando, então eu sempre vou usar a marca Dona Fulaninha, ou Senhor Fulaninho, Senhor Ciclano, Dona Ciclana... Não, isso depende de lote, viu? Sove a massa na bancada por uns 5 minutos, desse jeito aqui, olha. Assim, esse lado aqui, ó, da palma de suas mãos, ela vai funcionar como um gancho, aquele gancho de massas pesadas, sabe? Da batedeira. Pronto, a nossa massa aqui já está bem sovada. Eu vou dividir a massa em porções de 50 gramas. E para que você tenha noção, anote aí no seu caderninho. 38 unidades com o peso de 50 gramas e sobrou essa porção aqui com o peso de 35 gramas. E cadê o restante, Edva? O que foi que você fez? Pessoal, eu coloquei no freezer para resfriar, porque eu vou lhe mostrar o passo a passo de como congelar. Edva, pode congelar os salgados de massa fermentada? Pode sim. E eu não vou apenas congelar esses salgados. Eu vou congelar recheados.
como o restante. Antes de rechear, eu tenho que bolear, que é o ato de você deixar as porções assim, olha só, redondinhas. Ediva, eu não sei bolear. Você vai fazer isso. Abrir a porção, vai dobrar e dobrar. Vira, dobra e dobra. Novamente, dobra e dobra. E aí você vai juntar assim, observe que já tá com formato redondinho. Junte assim como se fosse uma trouxinha. Vire de ponta cabeça e faça esse movimento aqui. Pronto. Por que que eu tenho que fazer isso? Imagine que eu pegue essa porção de massa aqui, já coloque o recheio e tente fechar. Gente, fica mal modelado. Você tem que deixar os seus salgados assim, ó, com a lateral totalmente redondinha. Você pode escolher o requeijão cremoso aí, a marca de sua preferência. Feche como se fosse uma trouxinha. Aí aqui você dá essa torcidinha, olha. Cadê seu caderninho? Eu não acredito que você guardou ele. Pegue ele aí, porque eu ainda vou precisar dele. Eu vou esperar, viu? Pegou? Pronto. Olha só. Para congelar, eu não posso simplesmente pegar do jeito que está aqui e colocar dentro do saco plástico para fazer o congelamento, porque vai perder a modelagem. Todos ali vão ficar assim, um bolo, né? O que é que você tem que fazer para depois colocar no saco? Você tem que fazer um pré-congelamento. E o que é o pré-congelamento? É você levar para o freezer ou para o congelador da sua casa para deixar eles firmes. Observe que é um salgado mole. E uma outra dica muito importante, você não pode deixar os salgados fermentarem. Isso aqui, olha, dica de milhões. A gente aprende a coisa com a internet, né? Eu dividi a massa em 3, né? 2 pedaços eu coloquei na geladeira, enquanto eu recheava e modelava os outros. Assim eu fiz com que a fermentação ficasse bem lenta, muito lenta. Essa massa está gelada. Para fazer o congelamento dos salgados de massa fermentada, você tem que passar na farinha de trigo. Por que isso? Isso, no momento que você for fazer o descongelamento... Falta energia. Falta energia. Eita. Olha, pessoal, eu tenho que dar continuidade, né? Então, vamos aqui. Ai, perdi o fio da meada, pessoal. Ai, gente, desculpa aí, viu? Vamos dar continuidade, né? Desculpa, viu? É porque em uma produção acontecem muitas coisas. Desculpa aí, tá bom? Olha só. Você tem que passar na farinha de trigo, porque se você não passar na farinha de trigo, quando você for fazer o descongelamento, o seu salgado vai ficar manchado. E o que que vai acontecer com essa farinha de trigo, Ediva? Não se preocupe, a umidade do salgado congelado vai reter a farinha de trigo. E não se preocupe, pode colocar assim, tá? Um perto do outro, porque eles aqui... eles não vão fermentar lá enquanto estão no freezer ou no congelador aí da sua casa. E uma outra coisa para você não fazer aí, quando você for fazer o pré-congelamento, não faça isso não, olha. Não coloque vários,
um por cima do outro não, porque pesa, sabe? Ele pode ficar amassadinho. É bom que você deixe assim, livres, tá bom? Eu estou sem energia, mas mesmo assim eu vou colocá-la dentro do freezer. E por quanto tempo você tem que deixar dentro do freezer? Pessoal, entre 10 a 15 minutos, ou até que você perceba que quando você pegar, olha, não vai acontecer isso, não vai amassar. Ele está mole, eu tenho que deixar firme. Agora eu vou levar para o freezer. Orando aqui, pessoal, para que a energia volte logo. Ora aí comigo, viu? Conto com você. Tua oração é forte, hein, crente? Gente, a energia voltou depois de quase uns 15 minutos. E aqui, olha só, os nossos salgados já estão firmes. Observe que eu aperto aqui e eles estão firmes. Esse é o momento para eu colocar no saco e fazer o congelamento. Que bom que não nem deu tempo de descongelar os outros, sabe? Isso é muito bom. Olha só como eu posso colocar todos aqui no saco. E eles não vão perder a modelagem. Olha só. Agora eu vou colocar no freezer. E no dia seguinte eu volto e mostro como fazer o descongelamento para assarmos. A validade no freezer ou no congelador aí de sua casa é de 90 dias. Prontinho, pessoal. Aqui já é o dia seguinte. E olha só como eles estão. Todos firmes. E quando eles estão congelados, eles ficam assim, ó. Com esse som de pedra. Aqui eu tenho algumas formas. São formas de alumínio descartáveis. Esse tipo de forma é ideal para pães, bolos, e vocês compram em casas de embalagens. Para que você tenha noção do tamanho, o comprimento aqui é de 17 centímetros e a largura aqui é de 8 centímetros. Eu vou passar um pouco de azeite. Não esqueça de passar nas laterais. Eu não vou colocar as 38 unidades aqui para fazer o descongelamento, não. Eu fiz de 1 quilo para que você tenha noção da quantidade, 38 unidades. Eu vou colocar apenas essa porção aqui. Se você não tiver esse tipo de forminhas, não deixe de fazer. Você pode fazer o descongelamento numa forma tradicional. Pronto, agora eu vou deixar descongelar. E esse processo todo dura em média entre 1h30 a 2 horas. E isso depende muito aí da temperatura da sua região. O que vai acontecer? Ele primeiro vai descongelar e só depois que ele descongelar é que ele vai começar a fermentar. E não se preocupe que a farinha de trigo aqui, ó, ela não vai ficar aqui. Vocês vão perceber que a umidade vai reter aqui a farinha de trigo. Olha só. E existe uma vantagem muito grande em você trabalhar com salgados congelados, porque aí você pode fazer toda a sua produção durante a semana, colocar ali no freezer ou no congelador de sua casa, e quando você receber uma encomenda, você já sabe o que você tem ali. E eu vou deixar aqui para vocês uma playlist de como congelar os salgados. Isso é, assim, maravilhoso. E outra coisa, pessoal, olha só. Muita gente fala, né? Ah, vídeo demorado, vídeo isso e aquilo. Eu não vou chegar aqui e gravar um vídeo de qualquer jeito para vocês, sabendo que no final pode dar errado. Olha, eu não dou curso. A única coisa que eu quero aqui de vocês
curtir, comentar, compartilhar. Então, por isso que os vídeos, às vezes, eles são um pouquinho longos, mas é porque ali eu mostro todo o congelamento, o que pode acontecer, o que não pode acontecer, erros de uma produção. Então, tudo isso eu mostro. Ai, gente, cadê meu like? Eu não acredito que você ainda não deu meu like, eu vou esperar. Pronto, é isso aí. O meu pagamento é o like. Agora eu vou cobrir para que ele faça todo o processo dele aqui de descongelamento e fermentação. Pronto, todos fermentados. E olha só como eles ficam. Observe que toda a farinha aqui de trigo foi sugada pela umidade do pãozinho que foi congelado, descongelado, e agora nós vamos assar. E aqui eu vou pincelar com um ovo, mas eu vou remover aqui a película. Fica melhor para pincelar quando você remove a película. E para finalizar, eu vou usar 200 gramas de requeijão cremoso. E você pode usar a marca aí de sua preferência. Agora, tenha o cuidado de comprar um requeijão cremoso assim, firme. Olha só, ele é bem firme. Vou usar um bico para confeitar com essa decoração aqui, olha só. Olha só, assim fica ótimo para você encher. Tire o ar apertando desse jeito aqui e rode. Agora eu vou levar para o forno e o meu forno já está pré-aquecido em 180 graus, já tem mais ou menos uns 5 minutos. E o tempo de forno, isso depende muito de forno para forno. No meu, por exemplo, o tempo vai ser entre 15 a 20 minutos. E para saber se está assado, quando você perceber aí no seu forno que eles estão corados, é porque já está bom. Agora deixe esfriar. Não tente tirar da forma porque eles ainda estão terminando o processo de cozimento deles. Pronto, todos já estão em uma temperatura em que eu consigo pegar. E olha só. Fofinho. Gente do céu. Esse daqui já é o meu segundo. Muito bom. E com esse cafezinho com leite, tudo de bom. Pense numa combinação, ó, muito bom. Se você não quiser fazer o passo a passo do congelamento, coloque nas assadeiras, deixe fermentar por uns 20 minutos, asse, depois de assados, pincele com manteiga, polvilhe um pouco de queijo parmesão e coloque nas embalagens. E olha só como eles ficam lindos. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. Obrigada pelo seu like, pelo seu comentário, pelo compartilhamento. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro ou no botão Valeu Demais. E lá você terá todas as informações. Até o próximo vídeo. Um forte abraço!